Olá, tudo bom? Aqui é Eliette Santos, sua Master Coach. Estamos juntos numa jornada de uma vida com propósito, entender quais são os planos, quais são os projetos de Deus para a minha vida, para a sua vida, tá certo? Espero que você já tenha lido esse capítulo, feito as suas anotações, e hoje nós vamos falar agora do 28º vídeo, falando sobre que leva tempo, né? Isso leva tempo. Existe um tempo, né? Eu sei que vocês veem de trás para frente, mas esse é o livro que nós estamos fazendo os nossos estudos, né? E aqui vai falar um pouco, gente, sobre o fato de levar tempo para o nosso amadurecimento. E vai tratar um pouco também das nossas ansiedades, né? Essa coisa de a gente querer assim para ontem. A gente não, né? Pelo menos eu tenho trabalhado isso em mim. Era algo muito natural meu de querer tudo para ontem, tá? Hoje, graças a Deus, eu tô entendendo que entre o plantar e o colher, né? Tem o tempo do desenvolver. Você não pega uma semente de um abacateiro, enfia na terra e no outro dia vai pegar o abacate, não é verdade? Então, muitas vezes na vida, eu quis resultados instantâneos, imediatos. E hoje nós vamos tratar disso nesse capítulo, tá bom? Isso leva tempo. Tudo na terra tem seu próprio tem seu próprio tempo, seu momento apropriado. Eclesiastes 3, versículo 1. Tenho certeza de que Deus começou a boa obra em vocês. Continuará ajudando a crescer em sua graça até quando sua tarefa em vocês estiver finalmente terminada. Naquele dia em que Jesus Cristo voltar. Filipenses 1, 6. Tá? Então não existe atalhos para chegar à sua maturidade. Leva-se anos para chegarmos à idade adulta. É necessária toda uma estação para que o fruto cresça e amadureça. O mesmo se dá com o fruto do Espírito. O desenvolvimento do caráter cristão não pode ser apressado. O crescimento espiritual, assim como o físico, exige tempo. Então não se cobre, não se torture, não se martirize, tá? É interessante que você aprenda a viver a jornada, a estar alegre, feliz com cada passo. Você já esteve mais longe, né? É a mesma coisa de que quando eu comecei a gravar os vídeos e 42 vídeos, olha só, estou no 28º, eu já estive no primeiro. Então, certamente, hoje na sua vida, você já deu passos para esse desenvolvimento, para esse crescimento. Se olhe com amor, se olhe com carinho. Às vezes o nível de cobrança é tão alto que acaba atrapalhando o nosso desempenho, de se comparar com outras pessoas, de se comparar com o resultado de outras pessoas. Então eu quero convidar você a entender que tem um tempo, que se leva tempo, tá bom? Então, quando você tenta proporcionar um amadurecimento mais rápido a um fruto, ele perde o sabor. Quantas vezes a gente... Eu não sei se eu vou falar. Quando eu era criança, né, eu fui criada na fazenda, gente, eu fui criada com coisas plantadas no quintal da minha casa. Os gostos de hoje não é a mesma coisa, porque é uma diferença, né? As coisas são amadurecidas à força. E se for à força, se você viver um certo processo à força, é possível que você não consiga manter, é possível que seja muito doído, que seja muito sofrido, e que quando você chega onde você quer, você olha para trás e fala, poxa vida, essa dor não valeu a pena chegar até aqui, né? E eu vou voltar a falar para vocês nesse vídeo que tudo de Deus é leve. O fardo de Deus para nossa vida, ele é leve, ele não é para ser sofrido. Sim, há desafios na nossa vida e é um momento de crescimento. No entanto, se você deixar e experienciar o momento de Deus para sua vida, não estou falando para você sentar e não fazer nada, estou apenas trazendo para você que se você permitir que Deus faça, que Deus haja na sua vida, vai ser extraordinário, vai ser saboroso. Você vai viver o dia, cada dia, com bênção, tá bom? Enquanto nos preocupamos com a rapidez do nosso crescimento, Deus se preocupa em nos ver crescer fortes. Deus vê nossa vida desde a eternidade e para a eternidade, por isso nunca está com pressa, tá? Deus olha a longo prazo e de repente você pode estar querendo a curto prazo. O que acontece? Eu já falei para vocês que eu trabalhei com emagrecimento 5 anos. Então aquelas pessoas que queriam emagrecer 12 quilos, queria um grande resultado em um único mês, a probabilidade de ela engordar novamente, de ela ter um efeito rebote, é óbvio quase, e aí geram vários problemas.
Então Deus, com sua infinita sabedoria, Ele sabe o quanto esse desenvolver, o quanto isso, às vezes um passo de cada vez, seja mais importante do que tudo de uma vez, entende? Ele olha a longo prazo, então confie. A primeira ação é preparar o terreno, né? Deus está preparando o terreno, né? Ele está aqui falando que Lenny Adams comparou o processo de crescimento espiritual com a estratégia usada por aliados durante a Segunda Guerra, né? Na libertação das ilhas do Pacífico do Sul. A primeira ação é preparar o terreno da ilha, enfraquecendo a resistência, lançando bombas dos navios contra os fortes ao longo da costa. A seguir, um pequeno grupo de fuzileiros desembarcava e estabelecia uma cabeça de praia, uma minúscula parte da ilha que podiam controlar. Depois que a cabeça de praia estava segura, começava o longo processo de libertação do restante da ilha, pouco a pouco, tá? Então esses hábitos arraigados, essas coisas que estão tão fortes, arraigadas na sua vida, eu, por exemplo, de hábitos de 40 anos, eu não posso querer deitar hoje e acordar amanhã totalmente transformada, totalmente com o caráter de Cristo. Isso é construído aos poucos. Eu não posso falar para vocês que a partir de amanhã você é a pessoa mais paciente da Terra, porque isso é algo que eu trago para vocês, que é um desafio, que perto do que eu era antes, hoje é 1000% melhor, mas eu sei que ainda há processos a serem melhorados. E assim, isso foi construído em quase 2 anos. E eu sei que cada dia, cada desafio que aparecer, que vier para testar os meus limites e as minhas paciências, aí sim eu vou saber como tem sido e como eu vou me comportar. Então, aprenda a entender o tempo de Deus, tá bom? Embora algumas pessoas abram a vida para Cristo, tão logo Ele bate a porta, a maioria de nós resiste e fica na defensiva. A experiência mais comum antes da conversão é ouvir Jesus dizendo: eis que estou à sua porta, tá? Então você pode até imaginar que já entregou a vida inteiramente a Ele, mas a verdade é que há uma boa parte dela que você nem mesmo conhece. Você só pode entregar a Deus aquela parte que consegue compreender. Como está o seu autoconhecimento? O quanto você se conhece, o quanto você conhece os seus limites, o quanto você conhece a si mesma. O quanto você já sabe, existem coisas dentro do nosso coração, dentro do meu coração, coisas que eu sei que eu ainda tenho que colocar à luz, sabe? Que eu tenho que colocar os holofotes ali, que eu tenho que confessar, e que tem sido um passo de cada vez. Então, quando você se reconhece, você vai se permitindo, você vai entregando a Deus a sua vida, vai falando assim: olha, Senhor, aconteceu isso e eu vou admitir. Sim, tem coisas que às vezes eu entendo que eu não conto nem contei ainda pra mim. Então, há coisas que também eu nem sei ainda sobre mim, né? Então, eu estou nesse projeto, nesse processo, nesse crescimento, assim como você. Então, se permita crescer, se permita se conhecer, que à medida que você vai se entendendo, que você vai se conhecendo, você consegue se conectar cada vez mais com Deus. As batalhas se seguirão, mas a vitória é certa. Temos promessas de que aquele que começou a boa obra em você vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Tá? Então entende que Deus está fazendo um trabalho com a sua vida, Deus está trabalhando em você. Eu às vezes vejo a pessoa com pesar nas minhas sessões de coach, a pessoa chega entre uma sessão e outra e diz: Eliette, essa semana, e ela chega tão arrasada, sabe, um nível de cobrança tão alto: Eliette, essa semana eu não consegui fazer aquele exercício 5 vezes, eu só fiz 3, ou essa semana eu jaquei na minha alimentação, ou essa semana algo não saiu como eu gostaria. Mas veja, você está no processo, você já está na fase de autoconhecimento, você já está na fase de compreensão. Seja amorosa com você. Então, olha só, tornar-se semelhante a Cristo é seu destino final, mas a jornada durará toda uma vida, né? Então, não anseie tanto. Tem pessoas que elas anseiam tanto o destino final, que elas esquecem de viver o aqui e o agora, a trajetória. E eu sei que eu já citei esse filme para vocês, O Clique. O Clique trata muito disso. A pessoa anseia tanto em chegar a um determinado cargo dentro da empresa e ter uma certa liberdade financeira, que deixa de viver a própria vida. Então, todos os dias é parte da sua trajetória.
todos os dias é uma construção. Então eu convido você a viver. A sua vida toda é para se aproximar do caráter de Cristo, mas todos os dias é para você estar vivendo o seu presente, para construir o seu futuro. Porque se você ficar com foco só no futuro, você não vai viver o presente, tá bom? Então hoje somos obcecados por rapidez, mas Deus se interessa mais por resistência e constância. Preferimos o jeitinho, o atalho, à solução imediata. Queremos um sermão, um seminário, uma experiência que resolva instantaneamente todos os nossos problemas, retire todas as nossas tentações e alivie o sofrimento. Mas a verdadeira maturidade jamais será resultado de uma única experiência, por mais contundente e emocionante que seja. Crescer é um processo gradual. E a Bíblia diz: somos transfigurados como o Messias, e a nossa vida se torna cada vez mais deslumbrante e bela à medida que Deus entra em nossa vida e nos tornamos como Ele. 2 Coríntios 3:18. Tá? Por quanto tempo demora? Por que demora tanto tempo, né? Por quê? Então, por que levamos tanto tempo para mudar e crescer? Há várias razões. O nosso aprendizado, ele é lento. É comum termos de repetir uma lição 40 ou 50 vezes até realmente assimilá-la. E agora aqui eu vou parar um pouco e vou trazer algo que não tem no livro para sua reflexão. Para eu aprender, Deus está aqui dizendo que às vezes eu demoro aí 40, 50 vezes para viver uma determinada transformação, eu tenho que repetir, né, a lição 40, 50 vezes, e Deus ainda assim tem amor, paciência e tolerância por mim, amor, compreensão. Já percebeu que... Já percebeu que a gente é impaciente em relação ao outro? Eu não sei você, mas eu particularmente, não sei se é porque eu cresci ouvindo isso, a minha mãe falava assim: olha, se eu tiver que te repetir algo pra você 3 vezes, na terceira você vai apanhar. Então, assim, eu meio que cresci com essa crença na qual estou trabalhando essa reprogramação. Que eu, quanto treinadora, quanto professora aqui com vocês, talvez eu tenha que repetir algo 50 vezes, porque a pessoa não compreendeu e tá tudo certo. Se Deus tem essa tolerância comigo, deixa eu ser tolerante com o meu irmão, com o meu filho. Às vezes a gente não tem tolerância com o filho, né? A gente fala uma vez, a gente não, desculpa, eu não posso... Gente, olha, não faça isso, tá? De incluir o outro naquilo que é um aprendizado seu. Então, às vezes, eu quero falar algo para minha filha, eu quero que ela saiba assim. O meu neto, gente, com 10 aninhos nesse ano, agora 2020, ele faz 10 aninhos. E às vezes eu quero que ele entenda como se fosse um adulto. Eu não sou assim. Qual a razão de eu querer cobrar que os demais sejam, não é verdade? Então, isso aqui, quando eu li, me trouxe essa reflexão. Eu espero que... se você também tiver tido esse estalo que eu, esse aprendizado, coloca aqui no vídeo para mim, para eu ver que eu não sou a única que não gosta de ficar repetindo as coisas. Então, os problemas se repetem periodicamente e pensamos: de novo não, né? Já aprendi isso. Será que já mesmo? Deus, porém, é quem de fato sabe o que nós precisamos. A história de Israel demonstra o quão depressa nos esquecemos das lições que Deus nos ensina e a rapidez com que retornamos aos velhos padrões de comportamentos. Precisamos de reiteradas explicações. Temos muito a desaprender, né? Eu não sei a sua idade, mas eu tenho 40 e eu tenho certeza que eu tenho muito a desaprender, tá? Porque quando eu nasci, onde nós falamos das crenças, eu aprendi um monte de coisa que não tá certa. E agora eu tenho que desaprender, para aprender coisas novas, para aprender exatamente quem eu sou, para aprender a minha capacidade, para aprender o que eu mereço, tá certo? Então, muitos procuram um psicólogo por causa de um problema pessoal relacional que levou anos para desenvolver e dizem: preciso que você resolva isso, tem 1 hora. Espero que você não seja assim, tá? Ingenuamente esperam receber uma solução instantânea para uma dificuldade arraigada há anos. Às vezes está com um desafio no seu casamento e esse casamento veio aí de um desgaste de muitos anos. Você não vai reconstruir isso em 1 semana, né? Às vezes você está aí com um peso que você levou anos para ganhá-lo. Você não vai perder em 30 dias.
o quanto você está o quanto você está determinado a ter persistência para ter novos resultados, né? Então você tem muito a desaprender. Como a maioria de nossos problemas e todos os nossos hábitos ruins não se desenvolve da noite para o dia. Gente, eu amo pão. Eu como pão a vida inteira. Gente, eu parei de comer carne, tá? Foi super tranquilo para mim, eu raramente como. Muito raramente mesmo, eu nem tenho vontade. Mas o tal do pãozinho... Mas olha, para eu parar de comer carne foi também aí mais de um ano, tá? Eu entrei nesse processo e eu fui trabalhando dia após dia para eu tirando isso da minha vida. Então os hábitos ruins, eles levaram anos para ser construídos. E agora a construção de novos hábitos, tá? É importante, mas se entende que não é instantâneo. Não se desenvolve, não há pílula, oração ou teoria que desfaça instantaneamente os danos causados por um longo período, tá? É necessário um trabalho de comprometimento. É necessário. Quando eu decidi parar, por exemplo, de comer carne, eu tive que fazer pesquisas de receitas, eu tive que trazer novos hábitos, e eu fui trabalhando isso em mim, e agora eu raramente como, raramente mesmo, quase nula, não tenho vontade, aliás eu sinto náusea só de estar aqui pensando na carne, mas isso foi um processo, tá certo? E aí agora assim, igual leite também foi um processo eu tirar isso da minha vida, então entenda isso, que é um processo, mas tem que ser uma determinação, porque olha, todas as vezes que aparecem as tentações, você tem que estar determinado. Lembra que nós já falamos sobre isso? A Bíblia chama isso de despir-se do velho homem e revestir-se do novo homem. Efésios 4, 22. Embora tenha recebido uma natureza inteiramente nova no momento da conversão, você ainda preserva antigos hábitos, padrões e práticas que precisam ser eliminados e substituídos. Temos medos de humildemente encarar a verdade acerca de nós mesmos. O quanto você está pronto para olhar para si com toda a luz, né? Com luz, colocar ali os holofotes, onde muitas vezes você não quer admitir. Já destaquei que a verdade nos libertará, mas com que frequência ela nos torna, antes de tudo, infelizes? Né? Trazer aqui, como eu disse para vocês, que já aconteceu de eu chegar para uma pessoa e dizer, olha, eu vim aqui me desculpar porque eu sou grossa, porque isso, porque aquilo. Então, foi humilhante quando eu fiz isso, eu me senti muito mal, mas eu reconheci e depois disso eu nunca mais repeti aquilo que eu fiz. Mas enquanto eu não admitia, eu não cresci nesse aspecto, tá? Então, para e pensa. Eu vejo muitas pessoas, gente, nos meus processos de coach, ela querer justificar seus erros, elas querer inventar uma história. Veja que toda história que você conta para você, cada justificativo que você traz para você é muito negativo. Enquanto você ficar assim, eu sou assim por conta do que aconteceu com a minha história passada, eu estou assim porque eu não tenho tempo para organizar minha alimentação, eu estou assim porque... Enquanto você continuar inventando história, inventando justificativos, seus resultados não vão mudar. Você tem que trazer consciência. Consciência ao ponto de admitir, às vezes, que eu sou desorganizada e é por isso que eu não faço tudo que precisa ser feito. Eu tenho preguiça, sabe? Olha para você e diz assim, não estou falando que é o seu caso, por favor, me entenda. Mas olha, se você trouxer a realidade, olha, eu sou preguiçosa, eu prefiro ficar vendo Netflix, a ler um livro, sabe? Eu não tenho preguiça de acordar mais cedo para orar. Então, coloca lá, porque quando você trouxer essa verdade, ela vai doer, ela vai te constranger. E é nesse momento que você pode tomar uma nova decisão, tá? Primeiro vai doer. Então, o medo do que podemos descobrir se escancararmos honestamente os defeitos do nosso caráter nos mantém em cárcere da negação. E aí fica negando, né? Não, imagina, eu faço o meu melhor. Ninguém admite que é uma péssima mãe, né? Os filhos estão lá terríveis, sem educação, grosseiros, sem limites, faz o que quer, do jeito que quer. E eu não vejo uma mãe chegar pra mim, porque eu atendo muitas mulheres que vêm pra gente desenvolver isso. Nenhuma chega pra mim e fala assim, Leti, sabe o que é? Eu não quero. Eu prefiro dar para os meus filhos o celular para eles brincarem, eu prefiro dar alguma coisa para eles me deixarem em paz. Ninguém admite isso.
Ninguém admite que não é uma boa mãe. É incrível, os filhos estão rebeldes, os filhos estão dando problemas, mas ninguém admite isso. Então olhe para você com a verdade. Olha para você. Eu trabalho demais, sabe? Eu trabalho demais, eu não tenho tempo para dar atenção para os meus filhos como eles precisam. E aí eu dou um monte de jogos para eles, para eu ficar livre deles quando eu chego em casa, que eu tô cansada. Começa a trazer a verdade para tua vida, que você vai ver. Vai doer, mas vai te transformar, viu? É por isso que não podemos crescer sem uma postura humilde e receptiva ao ensino. Gente, o ser humilde é muito desafiador, né? Eu, antigamente, eu vou ser sincera pra vocês, eu não gostava de feedback, não. Eu não gostava que alguém chegasse pra mim e dissesse que, às vezes, eu falei algo errado, que eu fiz algo errado. Mas quando eu entendi que eu só posso crescer, que eu só posso melhorar, quando eu tiver a humildade de aprender, quando eu tiver a oportunidade de receber, hoje eu faço questão, gente, me dê um feedback aí, fala o que vocês estão pensando, porque isso é pro meu crescimento, isso é pro meu aprendizado. Então, quando eu tenho essa humildade, é possível eu crescer, tá bom? Crescer é quase sempre doloroso e assustador. Não há crescimento sem mudanças, e não existe mudança sem medo ou perdas, e não há perda sem dor. Toda mudança envolve algum tipo de perda. Você deve se livrar dos velhos hábitos para experimentar os novos hábitos. Então é muito desafiador, né? Você abrir mão de alguma coisa que você está tão acostumado em busca de novo, do novo. Então, às vezes, assim, tá ruim, mas tá bom. Pelo menos aqui eu conheço onde é que eu tô. Então, pense se não é o seu caso. É comum as pessoas destacarem sua identidade em torno dos defeitos. Elas dizem, é meu jeito de ser, sabe assim, eu sou impaciente, eu sou grosseira, mas eu sou assim mesmo, eu nasci assim, é meu jeito de ser. Amiga, você não é Gabriela. A síndrome da Gabriela, nasci assim, eu vou morrer assim, não. Graças a Deus, você pode se libertar, você pode ser uma pessoa dócil, amável, com o caráter de Cristo, tá? Então, para com isso. Eu sou desse jeito. A preocupação inconsciente é que, livres de um hábito, de uma dor ou de uma inibição, não sabem quem irão se tornar. Tá tão presa, arraigada essa identidade ruim, que nunca não está pronta a abrir para um novo. Então, você não tem que nascer assim e morrer assim. Hábitos levam tempo para desenvolver. Lembre-se de que seu caráter é a soma total dos seus hábitos. Você não pode se dizer gentil, a menos que seja habitualmente gentil. Tá? Isto é que alguém demonstra gentileza sem nem mesmo pensar nisso. Por isso que eu não falo para vocês que eu sou paciente. Porque eu ainda não sou totalmente como eu gostaria de ser. Eu tô numa, né? Eu sou 1000% melhor do que eu era antes. Mas dependendo do momento ali, eu tenho que respirar muito. E eu não sei. Então, assim, isso tem que se tornar a minha essência, tá bom? Os hábitos definem o seu caráter. Os resultados da sua vida é o resultado dos teus hábitos, sabe? É igual a gente falou no vídeo anterior. Então veja, o que você faz repetidamente todos os dias é isso que te traz resultados para toda uma vida. Então, olhe quais são os seus hábitos, faz um mapeamento do seu dia e veja o que você faz igual todos os dias, quais são os hábitos que são positivos e quais são os negativos, e substitua os teus hábitos, tá bom? Não existe hábitos instantâneos. Paulo exorta. Pratique essas coisas, dedique a sua vida a elas, para que todas possam ver o seu progresso, ok? Com o tempo você fica bom em qualquer coisa que pratique. A repetição é a mãe do caráter e da habilidade. Os hábitos que constroem o caráter são em geral chamadas disciplinas espirituais e existem dezenas de ótimos livros que ensinam a aplicá-las. Exatamente. Então, assim, se você começar a fazer um exercício físico, o primeiro dia vai ser bom, não. Segundo dia, terceiro, mas se você fizer isso 1 mês, 2 meses, 3 meses, vai chegar um momento que você fala assim, caramba, eu não fiz exercício, isso vai te fazer falta, porque se tornou algo habitual na sua vida. Não se apresse. Tudo na Terra tem seu próprio, tudo na Terra tem seu tempo próprio e seu momento apropriado. Eclesiastes 3:1. E quanto aos problemas, hábitos e mágoas que você gostaria de eliminar com milagres, tá? Não há nada de errado em orar por um milagre, mas não fique decepcionado se a resposta à mudança for gradual. Com o tempo, um pequeno broto pode se transformar numa sequoia gigante com mais de 100 metros de altura.
Não desista, seja persistente, construa seus hábitos, esteja ali todos os dias. É possível, você vai conseguir. Ah, você quer um milagre da noite para o dia? Ora, vai que Deus te provê esse milagre, tá? Mas se mantenha firme todos os dias, que você vai ver que isso ao longo do tempo vai ser maravilhoso. Mantenha um registro das lições aprendidas. Pega um diário, escreve. Eu falei para vocês quando nós começamos, tem um caderninho, sabe? O que você aprendeu hoje, né? O que foi extraordinário hoje? E faça isso, tá bom? A razão pela qual devemos reaprender as lições é que costumamos esquecê-las. Às vezes você vai lá e passa por uma determinada situação e você aprende, mas você desaprende. Assim é uma língua, né? Se você vai lá e deixa de praticar, a tendência é que você vai esquecendo. Eu tô aí, gente, nem lembro mais quanto tempo eu tenho sem andar de bicicleta. Diz que a gente nunca esquece, mas eu não sei, eu acho que eu tenho um pouco de medo hoje de subir na bicicleta. Eu teria que praticamente reaprender. Então, é interessante isso. Seja paciente com Deus e com você mesmo. Eu falei isso para vocês várias vezes no vídeo, né? Estamos quase sempre apressados enquanto Deus não está. Talvez você se sinta frustrado com o progresso aparentemente lento que está fazendo. Não se esqueça de que Deus nunca é apressado, Ele é sempre pontual, tá? Quando Deus quer fazer um cogumelo, Ele o faz da noite para o dia. Mas quando Ele quer fazer um carvalho gigante, Ele leva 100 anos. Tá certo? Você é um carvalho. Deus está trabalhando em você, Deus está... E você não desista, persista, vai fazendo a sua parte. Lembre sempre disso, tá? Tenha paciência com o processo. Tiago aconselha. Por isso, não desistam facilmente. Essa perseverança os ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter de vocês. Tiago 1:4. Não desanime. Quando Abacuque ficou deprimido por achar que Deus não estava agindo rápido o suficiente, Deus lhe respondeu: essas coisas que planejei não acontecerão porém imediatamente. Devagar, firmemente e com certeza vai se aproximando o tempo em que a visão será cumprida. Se parecer demorar muito, não se desespere, porque tudo vai acontecer mesmo. Seja paciente. O cumprimento dessa promessa não vai chegar nem um dia atrasado. Abacuque 2, versículo 3. O atraso não é uma negativa de Deus. Às vezes é você mesmo que está aí atrasando a sua bênção, viu? Em especial aqui, ó, com o que você fala, né? O pessoal lá de Moisés, uma viagem que demoraria lá 30 dias ou 40 dias, levou 40 anos, porque o povo reclamava demais e Deus foi. Língua, cuidado com a língua, ficar reclamando, que não vai, que não anda. Então pense nisso. Lembre-se de quanto tempo você já passou, não de quanto tempo terá de passar. Você não está onde deseja estar, mas também não está onde costumava estar. Tempos atrás, alguns cristãos americanos usavam broche com letras, né? Por favor, seja paciente. Deus ainda não concluiu a obra dele em mim. Olha que broche legal. Eu tive vontade de pregar isso no meu espelho. Eliette, seja paciente. Deus está trabalhando em você. Acho que eu vou fazer isso e vou pregar no meu espelho, tá? Então, até mesmo a lesma alcançou a arca por perseverar. Então, seja perseverante, tá? Então, olha, o 28º dia, pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Não existem atalhos para chegar à maturidade. Versículo para memorizar. Deus começou a fazer uma boa obra em vocês e tenho certeza de que Ele a continuará até que seja concluída quando Jesus Cristo voltar outra vez. Filipenses 1:6. Pergunta para meditar. Em que área de meu crescimento espiritual preciso ser mais paciente e persistente? Deixa eu ver, gente. Em que área precisa ser mais paciente? Gente, eu vou pensar aqui e aí eu falo com vocês que eu estou estudando várias áreas aí para eu melhorar, tá? Me conta aqui, compartilha aqui comigo, tá bom? Um beijo grande, até o próximo vídeo. Olha só, quando eu comecei a gravar, não tinha nenhum. Hoje nós já estamos aqui, ó. Viu? É um dia de cada vez, é um passinho, 28º. Estamos quase aí na reta final já, tá? Beijo grande pra vocês.